Se vocês não trazer um conceito de honra, eu não estou falando ficar elogiando de modo aleatório. Eu estou falando honrar de verdade. Honrar é diferenciar. Honrar é presentear. Honrar é amar. Honrar é cuidar. Honrar é se importar. Se vocês não trazer um conceito de honra, eu não estou falando ficar elogiando de modo aleatório. Eu estou falando honrar de verdade. Honrar é diferenciar. Honrar é presentear. Honrar é amar. Honrar é cuidar. Honrar é se importar. O que eu quero gerar no seu coração? Outra pergunta que é retórica. Quando o seu pastor fala alguma frase ou prega algum texto, quanto vocês colocam no seu WhatsApp? Mas eu tenho certeza que você coloca Cláudia Duarte. Eu tenho certeza que você coloca... Não estou falando desses homens de Deus de modo pejorativo, tá? Eu tenho certeza que você coloca muito videozinho de pastores aí. Mas se o seu filho morrer, ou o seu marido falecer, ou dar um problema, você vai chamar quem? O Silas? Fala, Marfaia? Você vai chamar o Cláudio Duarte para intervir no seu casamento? Quem que você vai chamar? Giovanni, não é? Então honre o seu pastor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Reis. Eu vou falar com vocês uma coisa. Se um dia Deus me der a graça de morar em Sete Lagoas, eu vou congregar aqui, viu? Os entendedores entenderão. Que honra poder estar aqui e desfrutar desse momento maravilhoso. Somos o povo de Deus e moraremos juntos. Hoje Deus trouxe para mim a incumbência de trazer uma palavra, a cultura da honra. E antes, mantenha a sua Bíblia aberta em 2º livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 8 ao 10 só, mas antes eu quero parafrasear em cima do entendimento de honra. O que é honra? A definição de honra, a honra é um compilado de prática, atitude, diferenciação. Honrar é você diferenciar uma pessoa. Honrar é você colocar essa pessoa num patamar de glorificação, de honra, de respeito. Honrar não é tão somente da boca para fora, mas honrar é honrar com atitude. Quem que gosta aqui de amor de palavras? Ninguém. Porque o amor de palavras, ele é frívolo. Mas o amor de atitude, ele muda o nosso interior. Porque o amor de atitude faz com que você honre as pessoas. E quando Deus trouxe essa incumbência para falar sobre honra é um desafio muito grande, porque estamos vivendo uma cultura de depreciação. Estamos vivendo uma cultura de comiseração. Se um pastor ele faz um evento na igreja dele, levanta mais 10 pastores para falar mal daquilo que ele está fazendo. Se o pastor quer fazer uma marcha para Jesus, levanta 10 falando, para que essa marcha? Se o pastor pinta a igreja de preto, reclamos, porque é uma cultura de muitas vozes. Muitas vozes. E eu quero te dizer que o crítico, ele não constrói nada, o crítico fica tentando apontar um defeito naquilo que você construiu. Porque se o crítico tivesse gastando tempo em construir algo, ele não ia perder tempo e criticar o que está sendo feito. Mas nessas vozes, essa cultura de depreciação é sempre a comiseração. O desonroso, ele tem uma amargura na sua alma que nunca nada é bom o suficiente. Mas isso não acontece aqui em Sete Lagoas. Isso não acontece aqui na Igreja de Cristo. Isso é só lá para o lado de Justinópolis e Neves afora. Porque eu quero gerar no seu coração. O mesmo tempo que você gasta em desonrando é o tempo que você iria gastar honrando. O mesmo tempo que você pensa mal é o mesmo tempo que você gasta pensando bem. E a palavra de Deus, ela fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E a palavra de Deus, ela também diz, sai da boca o que o coração está. E o que sai do seu coração? O que sai do seu coração? Estamos vivendo uma cultura de depreciação.
Os realities do Brasil, não sei se você assiste, mas a gente toda hora sai na internet, sai no Instagram, sai no Facebook. Fulano ganhou o BBB, fulano ganhou isso. Mas todas as vezes que uma pessoa ganha é porque ela passou fome, é porque ela não teve oportunidade de estudo, é porque ela não teve alguma coisa. Sempre nós queremos compensar a pessoa porque ela sofreu. Mas Jesus, ele fala que em Jesus você é mais que vencedor. Então hoje eu quero quebrar todo o conceito de comiseração. Hoje eu quero quebrar todo o complexo de inferioridade. Hoje eu quero elevar o nível da sua caminhada com Cristo para que você entenda que Jesus te chamou para viver em bênçãos, para viver em vitória, para viver em poder, para viver a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque até quando o cristão perde alguma guerra, Jesus está com ele. Então ele não perdeu, ele aprendeu. O que eu quero gerar no seu coração? Essa cultura de desonra, ela precisa ser dissipada, ela precisa ser dilacerada. Precisamos celebrar 25 anos de igreja. Precisamos celebrar, que todos os anos fecham muitas igrejas, mas aqui continua aberto. Todos os anos caem pastor, mas o pastor aqui continua de pé. Mas é um tempo de regozijar. Mas por que às vezes não regozijamos? Porque estamos numa crença adâmica. Valorizamos mais o que não temos do que o que temos. Valorizamos mais. Eu mexo na área da construção civil. Aí eu termino uma parte da obra da construção civil. Aí o cliente, em vez de glorificar, ele fala assim: mas não deu para fazer a outra parte. Eu queria tanto fazer a outra parte. Eu fiz alvenaria, mas não deu para rebocar. Por que não celebra a alvenaria? Por que não celebra o gesso? Por que não celebra a pintura? Mas não sempre. É igual aquele marido que chega em casa, a mulher fez aquela comida maravilhosa e ele fala assim: só faltou. A cultura de desonra precisa ser quebrada. A cultura de desonra, ela começa quando nós atrasamos para o nosso culto. Entenda bem, Deus é digno do seu tempo, Deus é digno do seu culto, Deus é digno do seu dízimo, Deus é digno da sua oferta, Deus é digno da sua família. Deus é digno. Então Deus não quer o resto do seu domingo, Deus quer primícias do seu domingo. O que eu quero gerar no seu coração é o inconformismo, porque eu não estou oferecendo o meu melhor em honra. Porque eu não estou entregando o meu melhor. Porque o que tange aí é a cultura da depreciação. Fala mal dos crentes, fala mal da igreja, fala mal de tudo, mas eu quero te dizer, estamos de pé, o inferno não vai prevalecer, portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós somos um povo unido. Nós somos um povo vitorioso. Somos o povo de Deus. Nessa cultura de desonra, eu quero fazer uma reflexão com você. Eu vou entrar no texto, calma, não vamos chegar lá. E eu tenho 32 minutos e 21 segundos. Deus me ajude. Se você tratasse a sua esposa da mesma forma que você tem tratado o seu compromisso com Deus, você comemoraria bodas ou você divorciaria? Se você tratasse o seu emprego da mesma forma que você tem tratado a sua vida com Deus, você ia ser demitido ou ia ser promovido? Falamos de uma vida espiritual, mas deixamos ela de modo secundário. Falamos de uma vida espiritual, mas só que sempre Deus entende. Deus, você entende, você sabe. Deus, você entende. Aqui o que vai balizar a sua vida é a sua vida espiritual. O que vai balizar a sua vida não é o tanto de dinheiro que você tem na conta. O que vai balizar a sua vida não são as suas conquistas, os lotes que você comprou. O que vai balizar a sua vida é o tanto que você conhece de Deus. E o quanto você se relaciona com Deus. Só vai morar no céu quem conhece a Deus. Porque Ele fala assim: aparta-te de mim que eu não conheço.
Porque se não conhece é porque não relaciona. Se não conhece é porque não tem intimidade. Se não conhece é porque não tem compromisso. Se não conhece é porque é desonroso. O princípio da honra, ele estabelece a partir do momento que eu começo a diferenciar quem é Deus na minha vida. E nós desonramos a Deus até na nossa fé. Você crê que um homem ficou 3 dias na barriga do peixe, sim ou não? Você crê que Deus cuspiu na poeira, fez um lodo, pôs um olho, nasceu um olho, sim ou não? Você crê que... Quem tem animal aqui? Levanta a mão. Tem hora que eu falo com o animal assim, vem, o animal não vem. Aí o homem constrói uma arca e ele manda os bichos subir tudo de 2 em 2. Você crê nisso? Mas você não crê que Deus possa mudar a sua história, a sua vida? Você crê que Deus não pode fazer uma transformação no seu filho, no seu marido, nos seus parentes? O que eu quero gerar no seu coração? Quando eu não me comprometo com a causa de Cristo, eu estou desonrando a Cristo. Quando eu ajo de forma temerária, inconsciente, despretensiosamente, é uma desonra, sim ou não? O que eu quero gerar no seu coração essa noite? Que possamos honrar o Senhor com a nossa vida. E a Bíblia ela fala que a igreja tem um anjo, sim ou não? E qual nós temos honrado o anjo da igreja? Lá vem ele, hein? Lá vem ele. Entenda bem. Deus instituiu pessoas para o governo. Deus instituiu pessoas para a responsabilidade. E entenda bem. Quando nós desonramos um líder, Romanos capítulo 13, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: toda autoridade é constituída por Deus, e aquele que desrespeita, que não obedece à autoridade, desobedece a... Então não é o pastor, é Deus através do pastor. Então não é o presidente. Que isso, já veio entrar em política. Deixa eu de lado. Mas toda autoridade, sim ou não? Se eu estou falando alguma coisa antibíblica, você pode me corrigir, que eu sou um homem disciplinável. O que eu quero gerar no seu coração de modo pontual? A cultura de desonra, ela começa quando eu paro de honrar os meus pais. A cultura de desonra começa quando eu paro de desonrar os meus filhos. Eu paro de desonrar todas essas pessoas. Aí eu não consigo honrar mais a Deus, porque a cultura de honra, de comiseração, ela já está incutida no meu coração. Porque hoje está uma vibe de sincerões. Sistemática, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Até aquela música Gabriela toca no coração. Eu nasci assim, vou morrer, Gabriela. O que eu quero gerar no coração? A cada dia você precisa mudar e eu preciso mudar. Estamos numa corrida para entregar ao Senhor o nosso melhor. Então a pessoa que você foi em 2024, é impossível você em 2020 ser a mesma em 2025. E 2026 você tem que ser melhor que 2025. Estamos em constante evolução. O que a Bíblia ela quer trazer para nós através desse texto? Pode pôr o texto agora? Segundo livro de Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, a cultura da honra. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ali, e lhe ponhamos, repita comigo, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali e se retirará. Tem talvez na sua versão, está falando no terraço, uma casa de tijolos. Talvez não é candeeiro, é lamparina.
Mas eu quero trabalhar com você sobre a cultura da honra. Aquela mulher, ela não construiu um quarto, ela construiu um altar. Aquela mulher, ela não colocou uma cadeira, ela colocou um trono de autoridade. Aquela mulher não colocou uma mesa, ela colocou um lugar de comunhão. Aquela mulher não colocou uma cama, ela colocou um lugar de dependência, de confiança. Aquela mulher não colocou tão somente uma lamparina ou um candeeiro, ela colocou a luz de Jesus naquele lugar. O que eu quero gerar no seu coração? Que tudo que nós fazemos é para a glorificação do nome de Deus. E da mesma forma que Deus levanta pessoas para honrar, o inimigo levanta pessoas para desonrar. Então existem pessoas que honraram na Bíblia. Existe um homem na Bíblia que ele começou a honrar. E ele honrou, José honrou a Deus e se transformou no governador do Egito. Salomão honrou a Deus e ele recebeu sabedoria, riquezas e honra. A viúva de Sarepta, que é um texto lá em 1 de Reis 17 com Elias, ela honrou um homem de Deus e alimentou aquele homem de Deus. Mas também existem pessoas que desonraram. Existe uma menina chamada Mical, filha de Saul, que ela desonrou Davi. Quando Davi traz a arca da aliança ali da casa de Obed-edom, Davi desce dançando pelo arraial e ela fala: o que tu está fazendo? O que você está fazendo, Davi? Mostrando as suas partes. Aí Davi fala com ela: eu quero me transformar no mais devasso, o mais reprovável dos homens para glorificar o nome do meu Deus. A consequência da desonra de Mical foi esterilidade. Mas talvez a sua esterilidade você já gerou, mas você está estéril financeiramente. Você está estéril sentimentalmente. Você está estéril em algumas áreas, ministerialmente. Porque a sua cultura de desonra, ela tem sido maior do que a sua cultura de honra. Então hoje é dia de arrependimento, amém? Hoje é dia de confissão de pecados. E aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mical, ela ficou estéril. Logo depois, Esaú desonrou a governabilidade de primogenitura. Ele trocou a primogenitura dele por troca de um prato de lentilhas. Então ele desonrou a Deus. Então ele perdeu o direito a ser primogênito. Ele entregou o seu direito. Os filhos de Eli desonraram o altar de Deus. Eles coabitaram no lugar, eles comiam a comida oferecida ao Senhor e eles morreram no mesmo dia. Ananias e Safira mentiram, desonraram o Espírito Santo, em Atos capítulo 5, e eles foram consumidos pelo Espírito Santo de Deus. Então a cultura de desonra, ela traz consigo morte, porque a desonra é pecado, e o salário do pecado é a morte da alegria, morte da paz, morte da perseverança, morte da prosperidade, morte da família. Talvez você não morreu fisicamente ainda, porque a maior das mortes não é a morte física, porque a morte física enterra você e segue o curso. Mas a morte da esperança, existem muitos cristãos que não têm fé mais. E a fé é um dom. E ela morre através do pecado. Existem situações que nós precisamos melhorar e existem situações que precisamos mudar. A começar da nossa vida espiritual. Tudo é espiritual, sim ou não? Somos seres tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Se somos tricotômicos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, primeiro eu preciso nutrir o meu espírito. Primeiro eu preciso condicionar, equipar o meu espírito, para que o meu espírito seja forte. Porque se o meu espírito estiver forte, eu conseguirei falar como Davi falou: aquieta-te, minha alma, porque te debates dentro de mim. Porque se o meu espírito estiver forte, porque até um versículo na Bíblia que me fugiu agora onde ele está a referência, porque o espírito forte levanta o corpo. Nós precisamos entender que se o seu espírito estiver fraco, ele está fraco por causa das intercorrências pecaminosas. E nós precisamos romper com elas. Ah, pastor, eu vim aqui no domingo para te ouvir falar de honra, mas eu sou tão honroso. Que bom, então melhore mais. Ninguém é tão bom que não possa melhorar e ninguém é tão ruim que não possa sair desse lugar. O que eu quero gerar no seu coração? Eu não vim aqui para massagear o seu ego,
nem para me tornar palatável. Eu vim aqui para tirar do lugar que você está e abrir um leque de possibilidade, mostrando que a sua família precisa de um homem de Deus como você, cheio do Espírito Santo. A sua família precisa de uma mulher de Deus como você, cheia do Espírito Santo. Porque o lugar que você está passando, que não foi marcado pelo sangue de Jesus, é melhor que não estivesse passado por lá. Porque Jesus vai recorrer. Ele vai requerer de você as suas andanças. Ele vai requerer de você as suas falas. Ele vai requerer de você o seu comportamento. Então Jesus, ele quer te levar num nível de superioridade espiritual. E existe característica daqueles que honram. A primeira característica de um cara que honra, de uma mulher que honra, ele tem um coração grato. Toda pessoa que honra, ele é agradecido. Mas gratidão não é falar obrigado. Gratidão, grave isso na sua mente. De tudo que eu pregar aqui, você grava isso na sua mente. Gratidão não é uma palavra, eu te agradeço, obrigado. Gratidão é dar uma resposta tangível ao benefício recebido. Repita comigo, gratidão é dar uma resposta tangível ao benefício recebido. Você é grato a seu pai? Você é grato a sua mãe? Você é grato a sua esposa? Você é grato ao seu patrão? Você é grato ao país que você vive? Você é grato ao seu pastor? Você é grato à sua igreja? Você é grato ao ministério de louvor? Você é grato? Responda para ti. Gratidão é uma resposta que eu dou. Quem honra tem um coração agradecido. Quem honra vive em paz consigo mesmo e com os outros. Existem pessoas que eles falam, eu não dou mole para ninguém, eu rodo a baiana, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Carnal. Carnal. Crente carnal. Quem quer honra, ele anda em paz consigo e com todos. Então pode me chamar de careca, pode me chamar de neguinho, pode me chamar de peão de obra, eu sei quem eu sou. Mas às vezes nós queremos nos defender. Mas quem que defende você é quem? Poderoso na batalha é o seu Deus. Então você não precisa se defender, desde que Deus te defenda. Tenha consciência daquilo que você é em Cristo Jesus. Entenda a sua identidade em Cristo Jesus. Quem é grato, ele sabe quem é. Quem é grato anda em paz consigo e com todos. Quem é grato anda em congruência com a palavra. Quem é grato reconhece o valor dos outros. Quem é grato honra. Quem é grato honra. Ele não tem dificuldade de falar, meu amor, muito obrigado pela janta que você fez. Ele não tem dificuldade de falar, minha mulher que me ajuda. Ele não tem dificuldade de falar, minha mulher que me ensinou isso. Ele não tem dificuldade de reconhecer o trabalho do outro. Ele não tem dificuldade, porque ele é seguro de si. Ele sabe para que ele veio. Ele sabe a que ele veio. Então, quem honra, reconhece o valor do outro. Quem honra, desenvolve generosidade e alegria em servir. Quem honra desenvolve generosidade e alegria em servir. O que é uma honra? Como você joga a sua honra fora? A mulher chega em casa, vai ali, faz a comida, e ela termina de fazer aquela comida gostosa, aquele arroz soltinho, aquele feijãozinho, aquela carne, aquele quiabo, e ela faz. Aí na hora que ela termina de fazer isso, ela come vocês aí. Ela desonra a família. O marido que desonra a família é aquele que paga todas as contas e sempre a verbalização dele é que a família, ele que sustenta essa casa, é ele que manda, ele que faz. Certa feita, nós estávamos ali na Avenida Vilarinho, aí tem aquelas pessoas que vendem paçoca, aí colocou 4 paçocas assim no vidro do carro, e a Fabielle pagou a paçoca, aí deu uma para cada do carro. Aí a Laura, que está ali na salinha, perguntou assim, mamãe, foi você que comprou a paçoca? Ela falou assim, filha, a nossa comida, a nossa luz,
a escola, a sua natação, o seu balé, o futebol do Heitor, a nossa casa, as minhas roupas, as suas roupas, é o papai que paga. Ela elevou a cultura de honra. Aí me deu uma vontade de pagar mais, só para ouvir ela falar de novo. A cultura da honra é elevada. Por que eu quero gerar no seu coração? Se tudo na sua vida honrar é difícil, certamente você viverá uma vida difícil. Provérbios 23:7, da forma que você pensa, assim você é. Se você pensa que você é um fracassado, você será. Se você pensa que a sua família é difícil, ela será. Se você pensa que o ministério é árduo, assim será. Que seja feito em conformidade à sua mente. Está duro, está difícil. Vai ficar pior. Porque na verdade nós geramos no nosso interior aquilo que estamos vivendo constantemente. A honra, a pessoa que honra, ela se sente completa mesmo em meio a lutas. A pessoa que honra, ela se sente satisfeita. E a pessoa que desonra, ela vive constantemente em comparação e inveja. Você viu o cabelo da irmã? Está todo quebrado. Acho que ela está usando shampoo de laranja. Sempre a lei da comparação. Aquela pessoa que desonra, ela não quer ter para se sentir bem. Ela quer ter para provar para o outro que ela conseguiu acessar um lugar que as outras não chegaram. Justiça não é vingança, amém ou não amém? O que é justiça? Justiça é querer o que é seu de volta, amém? Mas vingança é querer que os outros sintam aquilo que você sentiu. E Jesus não tem compromisso com vingança, ele tem compromisso com justiça. E o justo viverá pela... O que eu quero gerar no seu coração? Que quem vive em desonra vive constantemente em comparação e inveja. Inveja é como pecado de feitiçaria. Quem que vive em desonra tem dificuldade de se alegrar pelas vitórias do outro. Eu troquei de carro esse ano. Aí o irmão chegou no meu carro. Olha que bacana. Aí começou a lisar o carro todo, para saber se o carro foi batido. Vê lá se eu quero saber se o carro foi batido. Ano que vem eu vou vender ele de novo, vou comprar outro. O que eu quero gerar no seu coração? Celebre a vitória do outro. Celebre o aniversário do outro. Celebre a vida. Celebre. Tudo que é de Deus termina em festa, sim ou não? Bodas de Caná, festa. Ceia, festa. Então tudo aquilo que você não celebra fica paralisado, é cíclico. Você forma na faculdade, o que você faz? Uma festa. Mas quando a pessoa ela decide não celebrar esse momento, fica como se ela fica insatisfeita. Depois passa anos e ela fala assim: nossa, por que eu não celebrei minha formatura? Por que eu não celebrei o casamento? Quantos cristãos estão deixando de fazer a festa de casamento para viajar? Eu não estou falando que isso está errado, mas pelo menos um jantar com a sua família você tem que patrocinar, meu irmão. É festa. Honrar seu pai, honrar sua mãe. O homem trabalhou a vida toda, você conseguiu casar, casou você, agora você não vai patrocinar nenhum jantar para o homem. Deixe de ser munha. Ah, mas eu quero viajar, a vida viajar. Você vai viajar a vida toda, não tem problema quanto a isso. Olha que seu Deus é dono de todas as vias aéreas, é isso. Mas o que eu quero gerar no seu coração é que você precisa celebrar, e celebrar com pessoas que te patrocinaram, que te ajudaram. A pessoa que não honra, ela carrega amargura e ressentimento e orgulho. A pessoa orgulhosa, ela sempre está no ataque. Ela sempre quer brigar. O que eu quero gerar no seu coração nesse tempo? Que se você se encontra em um lugar desse, hoje é dia de mudança. A pessoa que desonra, ela vive em instabilidade emocional e insatisfação. E existe muito cristão que fala assim: é porque eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Não, meu irmão, você é crente, você precisa do fruto do Espírito.
Você precisa do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. E contra essas coisas não há lei, domínio próprio, equilíbrio. Aí tem crente que é destemperado, que é igual a nega maluca. Nem Deus, Pai. Eu preciso entender que agora o Senhor está em mim. E se o Senhor está em mim, eu tenho a maioria. Se o Senhor está em mim, eu tenho garantia de vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Jesus morreu por nós. Tudo já foi conquistado na cruz do Calvário. Ele vive em instabilidade. Ele é instável, ele é volátil. Ele não consegue construir nada, porque ele é instável, ele desonra. Ele nunca consegue terminar. Não levante a sua mão, é uma pergunta retórica. Quantos de nós começa a ler um livro e não termina? Quantos de nós começamos um curso e não termina? Quantos de nós começamos um relacionamento e não damos sequência? Quantos de nós começamos um empreendimento e não terminamos? Isso tem a ver com desonra. Você não valoriza o seu tempo, você não valoriza você não valoriza os seus recursos, você desonra a você mesmo. Por isso que você não consegue honrar um líder espiritual, por isso que você não consegue honrar a Deus, porque você chega atrasado no culto, você entrega o seu resto, você entrega o seu resto para a igreja, você entrega o seu resto para o pastor, você entrega o seu resto para a esposa, para o marido, para o filho, e depois fica, tudo para mim dá errado. É claro, ninguém quer resto. Queremos primícias. Queremos primícias. O que Deus ele quer gerar no nosso coração de modo pontual? Eu tenho 10 minutos para te falar isso. Eliseu era profeta em Israel, no tempo de decadência espiritual. O que estava acontecendo aqui no texto? Havia fome. Se você for ler o começo do texto de 2 de Reis, capítulo 4, começa com a multiplicação do vinho, do azeite ali, que manda a mulher buscar azeite, a vasilhas em todo o vilarejo, para encher que a botija não ia se esvaziar mais. Subsequentemente veio o texto da sunamita, que é o que nós lemos. Subsequentemente veio o texto da morte na panela, porque era muita fome, e ali eles pegaram mandrágoras do campo, pegaram ervas amargas, jogaram na panela, e um comeu, e gritou, tem morte na panela. Eliseu vai lá e pega a farinha, e joga a farinha, e Jesus é o pão da vida. E logo depois tem ali 20 pães para manter 100, e Deus transforma. Quando eu falo Jesus, gente, é a Trindade, tá? Perdoe-me, porque eu sou cristocêntrico. Então, ele ali multiplica ali os pães. O que Deus ele quer gerar no nosso coração? Não independentemente de circunstância econômica, social, filosófica, Deus está no controle da nossa vida. Mas só que a cultura de honra, ela precisa ser entregue. Princípio bíblico: marido, ama sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou para ela, por ela. Marido, esposa, submeter seus maridos como Cristo, como a igreja submete a Cristo. Se não houver uma cultura de honra, de respeito da palavra, a sua família não vai dar certo. Entenda bem. O que a palavra de Deus fala? Que é o óleo que desce sobre a barba de Arão, não é? Como que funciona o óleo que desce da barba de Arão? Vem cá, vocês dois é marido e mulher? Vem cá, pretinho. Vem cá, pretinho. Você vai ser filho. É como o óleo que desce na barba de Arão. Fica aqui em cima, filho. Fica no meio, mamãe. Papai, fica aqui embaixo, aqui, papai. Qual que é o seu nome, lindão? Silas. Luciana. Edson. Quando o óleo do Senhor ele desce sobre a barba de Arão, o filho ele não pode receber. Quem recebe é o... Então o óleo para. Então muda para o lugar da mãe. Sobe, mãe.
Aí o óleo vai descer sobre a mãe, não para, e o óleo desce só no pai, então ele não encharca para cá. Honra, cultura de honra, existe o cabeça. Mas quando o pai desce filho, o primeiro degrau, desce mãe para o segundo degrau, e desce e fica papai. Aí o óleo desce sobre a barba de Arão e respinga todo mundo, porque existe uma legalidade, existe uma autoridade, não é do jeito que você quer. Teve outro dia que eu estava na igreja, no dia dos pais. Ô pastor, no meio da pregação, você pode entregar um presente para mãe? O que é mãe? É a mãe e pai. Eu falei, não, aqui é mãe, pai é pai. Existe uma bênção que desce, e se você negligenciar essa bênção, a sua família vai ser punida. Provérbios 29:2. Quando o tolo governa, o povo geme. Então, se ele padecer em governar essa casa, a família vai gemer. Mas se você não reconhecer essa autoridade de Deus que está sobre a sua vida, você vai padecer. Obrigado, Edson. Obrigado, Silão. O que eu quero gerar? Deus é um Deus de autoridade. Se vocês não honrar o seu pastor, vocês vão padecer. Se vocês não trazer um conceito de honra, eu não estou falando ficar elogiando de modo aleatório. Eu estou falando honrar de verdade. Honrar é diferenciar. Honrar é presentear. Honrar é amar. Honrar é cuidar. Honrar é se importar. O que eu quero gerar no seu coração? Outra pergunta que é retórica. Quando o seu pastor fala alguma frase ou prega algum texto, quanto vocês colocam no seu WhatsApp? Mas eu tenho certeza que você coloca Cláudia Duarte. Eu tenho certeza que você coloca... Não estou falando desses homens de Deus de modo pejorativo, tá? Eu tenho certeza que você coloca muito videozinho de pastores aí. Mas se o seu filho morrer, ou o seu marido falecer, ou dar um problema, você vai chamar quem? O Silas? Fala, Marfaia? Você vai chamar o Cláudio Duarte para intervir no seu casamento? Quem que você vai chamar? Giovanni, não é? Então honre o seu pastor. Agora eu tenho 5 minutos. Honre o seu pastor. Dia do pastor, o que você fez? Mandou uma mensagem? Foi Júlio. Ou Junho? Foi Junho ou Júlio? Junho. Você mandou uma mensagem? Ah, não mandar mensagem não. O que você planta, você vai colher, tá? O que eu quero gerar no seu coração é elevar o seu nível de maturidade. O mundo está falando, eu não vou paparicar ninguém. Deus não está mandando você paparicar ninguém. Deus está mandando dar honra a quem merece. Então honra. Você quer ser beneficiado? Você quer ser amado? Você quer ser cuidado? Faça isso. E você, filho, quando você formar na faculdade, tem que escolher um paraninfo lá. Escolhe o paraninfo, mas honre seu pai e sua mãe. Quem pagou a sua faculdade foi seu pai e sua mãe. Talvez ele não pagou a faculdade, mas ele te alimentou, ele te cuidou. Eu quero dedicar aqui essa formatura ao meu professor. Não, é seu pai e sua mãe. Nós precisamos elevar a cultura de honra. Nós precisamos elevar isso. Porque às vezes nós estamos vivendo abaixo daquilo que Deus tem para nós, porque nós não sabemos honrar quem Deus colocou para andar com a gente. Então honre. Você nasceu na casa que você merecia nascer. Você tem esposa que você merecia. Você tem os filhos que você merecia. Você tem a profissão que você merecia. Você congrega na igreja que você merecia. Deus não erra. Deus não erra. E para finalizar o meu texto, que eu tenho 3 minutos agora, voltando para o texto, nós falamos cadeira, falamos mesa, falamos cama e falamos lamparina. Cadeira, lugar de autoridade. Aquela mulher ela não construiu um quarto para Eliseu dormir, ela construiu um altar ao Senhor. Então no lugar, o altar ao Senhor tem o que? Um trono, tem a cadeira. E cadeira é lugar de liderança, cadeira é lugar de respeito, cadeira é lugar de autoridade espiritual. A honra é reconhecer que Deus o levantou. Quando você vai receber uma pessoa na sua casa, a primeira coisa que você pensa é um lugar para ela sentar, não é não? Cadeira é lugar de honra. Então aquela mulher sunamita, ela colocou uma cadeira para aquele homem, ela colocou uma mesa.
uma cadeira e depois ela colocou a mesa. Mesa é lugar de comunhão. Preparem uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Mesa é lugar de solucionar problemas. Mesa é lugar de olhar no olho. Mesa é lugar de se alimentar. Mesa é lugar de reunir, conversar, dialogar, ajustar. E ela colocou uma cama. Mas tem pessoas que querem na hora antes de dormir. Não, amor, você viu o problema? Cama não é lugar de tratar de problemas. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Cama não é lugar de tratar problema. Cama é lugar de coabitar e lugar de dormir. A psicologia vai dizer o seguinte: se você ficar 5 dias sem dormir, você vai ter pensamento psicótico. Por isso que tem gente que está vendo vulto toda hora. Ele está vendo vulto toda hora, porque não está dormindo. E o que baliza os hormônios da mulher é o sono. E porque eles têm muita mulher igual nega maluca, doida, não dorme. Tem que dormir. Não vou dormir porque eu preciso produzir. Quanto menos você dorme, menos você produz, porque você está cansado. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz dormir em segurança. Inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto dorme. E para finalizar, a lamparina. Lugar de luz significa clareza, revelação, vigilância espiritual. Tem um texto que diz que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Precisamos dessa luz do Senhor. Quando a mulher que perdeu a dracma, ela acendeu a lamparina, ela viu que estava tudo, ela passou a vassoura e achou a dracma e falou: ei, vem fazer uma festa que eu achei a dracma perdida. Então, nós precisamos piamente fazer isso. E quem honra atrai bênção. Para finalizar, eu tenho 40 segundos. Aquela mulher, ela levantou um altar do Senhor na sua casa, colocou uma cadeira, uma mesa, uma cama e uma lamparina. E aí, o discípulo Geazi chegou para Eliseu: Eliseu, por que você não beneficia ela? Aí Eliseu pergunta: o que você quer? O que essa mulher precisa? Tem muito tempo que ela quer ser mãe. Aí Eliseu vai lá, chama ela e fala: nessa mesma data, quando eu voltar, você vai estar com o bebê no colo. Ela: não, homem de Deus, não faça isso, porque toda a menstruação que ela tinha, ela chorava, porque ela era estéril e ela casou com um homem idoso. Eliseu falou: mulher, você vai ter o filho. Foi embora, voltou. Naquela época o menino estava com ela. Quando ele voltou, ela estava com o filho. Mas o marido dela levou o menino para o campo, porque ele era agricultor. E o menino teve insolação e morreu. Aquela mulher montou no cavalo, na carroça, no jirico, no jegue, no cavalo, e foi atrás dele. Eu não te pedi filho nenhum, homem de Deus. E o Senhor me entregou um filho, agora esse filho morreu. Eliseu olhou para ela: calma, mulher, eu vou lá resolver o seu problema. Ele entrou para dentro do quarto, orou ao Senhor, e aquele filho ressuscitou. Todo aquele que honra a ressuscitação na sua casa, todo aquele que honra a milagre na sua casa, todo aquele que honra tem maravilhas na sua casa, todo aquele que honra tem prosperidade na sua casa. Então decida você o que você quer fazer: quer honrar ou desonrar? Eleve a cultura de honra na sua casa. Quero agradecer, pastor Pablo. Eleve a cultura de honra. Eleve a cultura de honra. Honra seus filhos, honra seu marido, honra seu pai, honra o seu pastor. Honra o seu pastor. O que eu quero gerar no seu coração é um entendimento que a honra atrai bênçãos. Vocês têm uma igreja linda, vocês têm 25 anos, para que comiserar, para que chorar? É um tempo de levantar e começar a glorificar. Olha o que o Senhor fez aqui. Nós estamos numa cidade maravilhosa. Nós estamos aqui para ganhar almas para Jesus. Nós estamos com todo o aparato que o Senhor entregou. Então é um momento de honrar. Honre a pessoa que está do seu lado. Honre a pessoa que está à sua direita. Honre a pessoa que está à sua esquerda. Olhe para a pessoa do lado e fale: nossa, você está tão bonito. Mas se você não perceber que ela está tão bonita, profetize sobre a vida dela. Profetize nesse vale aí, ó. Vai melhorar. Há quem diga que não existe pessoas feias, existem pessoas que não conhecem os produtos de Eliti.
O que eu quero gerar no seu coração? A vida de Cristo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave e o meu fardo é leve. Não importa se você foi tocado indevidamente, não importa se você passou fome, não importa se você divorciou, não importa se você foi traído, não importa se você foi pobre a vida toda, não importa nada disso, importa que Jesus te salvou. E agora você tem a oportunidade de construir uma nova história de honra. Mas rompa com os pensamentos negativos. Se afaste de pessoas negativas. Entenda essa regra, essa equação. Fala comigo. Vou falar muito de Deus, pouco de mim e nada do outro. Vou falar muito de Deus, pouco de mim e nada do outro. Isso é honra. Você vai colher frutos disso. Você vai colher frutos disso. Que Deus te abençoe.